Graças a Deus, obrigado pelo convite que a igreja fez a minha e a minha esposa, a Vicky, a Sheila, vocês que escolhem como vocês querem chamar ela, tá bom? E os outros apelidos a gente não vai mencionar aqui agora, tá? Minha minhoquinha feliz, tá? Ó... A gente está quase no fim do nosso Setembro Amarelo, um mês que a gente separa para falar sobre o mês do suicídio. Bom seria, né, se a gente não precisasse ter esse mês, se não existisse essa palavra no meio do mundo, do Brasil e principalmente na igreja. Enquanto eu falo aqui, 1, 2, 3, 4. De 4 em 4 segundos, uma pessoa atenta contra a sua própria vida no mundo. A cada 45 minutos, uma pessoa tira a sua própria vida no Brasil. Então, dá mais ou menos 32 vidas por dia. Números. A gente fica impressionado. E aí, a gente escutou as mensagens desse mês e pouco se fala disso. Um assunto ainda que a gente evita conversar, evita falar, porque nos assusta. A gente, de vez em quando, não sabe como mexer com isso. E a maioria desses casos, dessas tentativas, está ligada à depressão, que é o nosso assunto que a gente vai estar conversando hoje com a igreja. Então, é um assunto que exige cuidado clínico, é um assunto que não é pecado. Desculpa informar para vocês. E também não tem nada a ver com demônio, tá? Que a gente tem, de vez em quando, pensa nessas coisas, né? Depressão não é de Deus, o crente não tem depressão, isso aí é obra do inimigo. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas frases que a gente aprendeu e, de vez em quando, a gente também começa a falar esse tipo de vocabulário, né? E hoje a gente está num culto que a gente veio celebrar a vida. Que Deus falou, eu vim para que vocês tenham vida. E a tenham em abundância. Então vamos estudar hoje o que Deus, o que a Bíblia, seguindo aqui o salmista, o que a Bíblia vai nos informar sobre essa questão da depressão e como que a gente vai estar lidando com isso. Porque tem momentos de muita alegria, mas também a gente passa por momentos de tristeza. E qual que é Vicky, me ajude aqui, qual que é a diferença entre tristeza e depressão? Paz do Senhor, irmãos. Então, para começar a responder, Deus nos fez dotados de emoções. Raiva, tristeza, alegria, ódio, amor, etc. E Deus nos fez com essas emoções não para bonito, Ele fez porque as emoções têm função na nossa vida. E a tristeza, o que é a tristeza? A tristeza ela é um estado de espírito, é uma emoção, um sentimento que nos leva a refletir, nos leva a fazer uma parada e pensar, refletir, ter um momento de introspecção, de olhar para dentro de nós, para entrar em contato com a nossa essência. Quando a gente está triste, a gente dá aquela parada, né, e pensa, como que eu estou dirigindo a minha vida? Será que eu estou errando mais do que acertando? Por que eu estou triste? Eu trabalho num local que eu não gosto, eu faço uma coisa que eu não gosto, ou eu estou triste porque alguém me frustrou. Por que eu não posso me frustrar?
será que eu sou tão especial que ninguém pode falar nada que me chateie? Então, aquele momento, aquele exame de consciência que a gente chama, né? Quando paramos para olhar para dentro. E a tristeza é isso, esse estado. A tristeza nos leva a pensar sobre nossos próprios pensamentos e sobre os nossos comportamentos. E qual que seria a função ou as funções, então, da tristeza? A tristeza, ela nos faz valorizar os nossos momentos de alegria, o que a gente tem de bom na vida. Porque imagine se a gente fosse só feliz, feliz, feliz o tempo todo, ia ficar aquela coisa, aquele marasmo, aquela coisa esquisita, né? Então a gente precisa da tristeza para fazer um contraponto para a alegria, assim como a escuridão é o contraponto da luz. Então, para mim valorizar meus momentos de alegria, para mim pensar nos meus objetivos de ter felicidade, a tristeza é necessária. E outro ponto bem importante, que a tristeza é necessária para que a gente possa desenvolver a empatia, ou seja, a capacidade de se colocar no lugar do outro. Porque se eu vejo, por exemplo, uma pessoa em situação de rua e aquilo não me comove, e eu não penso, nossa, poderia ser eu no lugar dessa pessoa que está ali com fome, com frio, eu não ia desenvolver uma empatia se eu nunca tivesse sentido tristeza. Se eu não soubesse o que é tristeza, eu não ia me mobilizar com a dor do outro. Então, a tristeza, ela tem essas funções. Já a depressão é outra coisa. A depressão é um estado como se fosse crônico, prolongado, de uma tristeza profunda, e a pessoa com depressão, ela fica com pensamentos negativos o tempo todo. Não tem espaço na mente de um deprimido para pensamentos positivos. É como se fosse um carro atolado num lamaçal de pensamentos ruins, negativos. Então, a pessoa, se o filho dela ou alguém da família se atrasa, a pessoa já pensa, aconteceu alguma coisa, morreu no caminho, assaltaram, só fica essa ruminação de pensamentos negativos o tempo todo. Então, essa seria a diferença, estados de tristeza que a gente tem no dia a dia, o que é bem normal, e um estado depressivo, que é uma coisa diferente. O nosso humor, o nosso comportamento, o humor do ser humano tem gradações, como se fossem matizes, desde uma tristeza normal, fisiológica, até uma depressão profunda. Então, o depressivo, ele não consegue nem ver as cores, como uma pessoa que não está com depressão consegue ver. Num dia de sol bem bonito, o céu bem azul, o depressivo parece que ele está usando um óculos com as lentes pintadas de cinza ou de preto. Ele olha e não consegue se alegrar com a beleza da natureza, não consegue ver as coisas belas, bonitas da vida. É até capaz de reclamar, esse sol está horrível, está muito calor, eu até preferia chuva. Então, o depressivo, ele fica naquele lamaçal de pensamentos e sentimentos negativos. E sobre essa questão de alegria que tu está falando, e essa pressão de estar sempre alegre? Na nossa cultura hoje tem algo que a gente às vezes costuma chamar de positividade tóxica, que é aquela coisa assim, aquela obrigação que você tem, sabe, de ficar sempre feliz, sempre alegre o tempo todo. Na rede social, então, nem se fala, né? Todo mundo está muito feliz,
sorridente, muito bonito. Então, às vezes, quando alguém pergunta, oi, tá tudo bem? Você fala, não tô bem, não tô legal. A pessoa fala, que é isso? Se anime, alegria, alegria, e já até vai saindo. Às vezes nem para escutar, para perguntar, mas o que você tem que não tá bem? Então, essa positividade tóxica que a gente encontra, às vezes nas relações a gente não para ouvir o outro, e é como se fosse uma obrigação de estar sempre feliz. Se alguém vai fazer alguma reflexão que tenha tristeza no meio dessa reflexão, algum pensamento, não pode, né? As pessoas já falam, não, vamos falar de coisa feliz, pensamento positivo. Ok, eu acho que o sentimento positivo, ele é bem-vindo, né? Mas a tristeza, ele não é um pensamento, ele é um estado, né, de espírito que a gente se encontra em determinados momentos para refletir. Então, quanto a essa positividade tóxica, nós temos que tomar um certo cuidado para não sermos nós mesmos, de vez em quando alguém falar, não tô legal, tô triste, deixa a gente, não, o que é isso? Se anime, olha o sol, sorria, e às vezes não, a pessoa não tá naquele ânimo, né? Ela tá triste. Legal. E a depressão também, assim, a pessoa tem que ficar deitada na cama o tempo todo, num quarto escuro, ela é esse? E depois você já pode falar também quais os sintomas da depressão. Então, isso é um mito, que a pessoa com depressão só fica deitada, não levanta, não faz nada, não toma banho. Isso é um mito, depende da pessoa. Tem pessoas que estão com depressão e estão indo trabalhar, estão tocando a vida. A pessoa tem aquele senso de responsabilidade, ela levanta e vai trabalhar. Só que dentro da mente dela está aquele turbilhão de pensamentos negativos, ela está com uma labilidade emocional, que é aquele choro fácil, ela vai, às vezes no trabalho, vai se esconder no banheiro para chorar. Então, isso de ficar só na cama é um mito, depende, varia de pessoa para pessoa. Tem gente que é mais agitada, mais ansiosa, ela pode até ficar mais agitada do que ela era antes em um estado depressivo. O que era mesmo? Os sintomas da depressão. Sim. Então, os sintomas, eu vou ler aqui, que eu trouxe para mim ler. Os sintomas são 14 sintomas. Porém, tem 2 que sempre estão presentes na depressão. Então, esses 2 que sempre estão presentes, eu vou falar por último, e os outros 12 eu vou ler. Então, alteração do sono, insônia ou excesso de sono, perda ou aumento de peso, pessimismo obsessivo relacionado a acontecimentos negativos pessoais ou a familiares. A pessoa está sempre com aquele pensamento que vai acontecer uma coisa ruim, que ela vai ser assaltada, que vai quebrar o carro, que ela vai ser atropelada, enfim. Sentimentos de desesperança e impotência, labilidade emocional, que seria aquele choro fácil, atividade motora mais lenta ou mais agitada, perda de energia e muito cansaço, estado emocional de apatia, quando a pessoa fica bem quieta, bem retraída, não fala com ninguém, fala o mínimo possível, ou intensa irritabilidade, então ela pode ficar apática ou muito irritada, dificuldade de atenção, concentração e memorização, vai estudar alguma coisa, não consegue lembrar depois,
perda da autoestima e sentimento de culpa sem motivo. O deprimido, ele se sente muito culpado até por coisas que ele não fez. Então, por isso que aquelas frases como reaja, vá fazer um esporte, vá sair que você vai melhorar, pioram a depressão, porque daí ele se sente culpado por mais aquilo ali que você falou e ele não vai fazer. Redução ou perda do desejo sexual, pensamentos recorrentes de morte e suicídio. Então, esses 12, eles podem estar presentes ou não no quadro depressivo. E esses 2 que eu vou falar agora, eles sempre estão presentes. É fundamental que estejam presentes para que seja diagnosticada a depressão. Sentimentos de tristeza e pesar. É aquilo que eu falei antes, a pessoa não consegue ter nenhum pensamento bom, é sempre aquela coisa muito triste, pesarosa. A pessoa não consegue mesmo sair desse ciclo de pensamentos negativos. Fica pensando, nunca vai dar certo, eu sou uma pessoa horrível, eu sou uma pessoa péssima. Vai acontecer alguma coisa ruim ou com alguém da minha família. Então, e o outro que sempre está presente na depressão é a perda do interesse em atividades previamente consideradas agradáveis. Ou seja, nas coisas que a pessoa encontrava prazer antes, ela não encontra mais prazer e ela não faz mais essas atividades. Sejam elas ir na igreja, sair para dar um passeio, fazer um esporte, ler um livro, a pessoa não faz mais porque não é mais bom, ela não tem mais prazer naquilo. Então, esses 2 últimos sempre estão presentes, mas para que seja realizado um diagnóstico, é necessário ir num profissional de saúde mental, ele vai fazer perguntas, vai fazer uma anamnese. E para que ele dê para alguém esse diagnóstico de depressão, esses sintomas precisam estar presentes por 2 semanas, pelo menos. Legal. A gente começou aqui com a palavra de Deus, lendo os Salmos. E no Salmo 4, versículo 8, deito, logo durmo. É tão bom, né? Quando você chega em casa e você vai deitar e consegue dormir. Esse é o salmista. Mas a gente vai lá para o Salmo 32. Olha aqui o mesmo. Salmo 32. Verso 3. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. De dia e de noite, tu me castigaste, ó Deus. As minhas forças se acabaram, como o sereno que seca no calor do verão. É poético aqui. Mas olha só, o mesmo que deitava e dormia rápido, é o que está tendo insônia agora. Ele estava se sentindo cansado, e ele estava com uma tristeza profunda, e ele estava sem força para reagir. A mesma pessoa. O salmista, então, aqui, ele começa a achar, a detectar algumas coisas, assim, a identificar algo que estava sobre ele, que estava incomodando ele. E como que a gente faz para identificar essa depressão? A gente precisa olhar para nós, né? Olhar para as nossas emoções, pensar como está a nossa vida, de novo, né? Aquele exame de consciência. E se você perceber, né, que tem algo errado, que você está sentindo essas coisas diferentes há muito tempo, procurar um profissional de saúde,
da área da saúde mental, eu digo porque hoje em dia, né, não é só o psicólogo ou o psiquiatra, tem também terapeutas ocupacionais. Então, procurar, a pessoa que vai dar o diagnóstico geralmente é o psiquiatra, procurar um profissional dessa área, porque ele vai, né, fazer todas as perguntas e vai dizer se você, né, está com sintomas depressivos ou não. Mas para nós mesmos é olhar mesmo para nós, para como que está a nossa vida, né? Como que eu estou lidando com a minha frustração, como que eu estou lidando com a minha raiva, essas coisas que Deus nos aconselha a cuidar, né, nossas emoções, mas a gente, na maior parte da vida, a gente negligencia. Quando eu identifico, então, que estou com depressão, mas identificar também não é tudo, eu preciso admitir, que é a parte mais difícil. Tá, identifiquei, e agora eu tenho que admitir. Então, para você mesmo, essa é a parte difícil. Eu estou falando porque eu já tive, irmãos. E para mim a parte difícil foi admitir que eu estava. Eu não aceitava isso. Eu lutava contra, não queria admitir que eu estava com depressão. E foi a parte mais difícil para mim, foi eu admitir isso aí, para mim procurar o profissional de saúde para poder me ajudar. E aí a gente tem que admitir, não pode inventar desculpa, porque eu consegui inventar desculpa. E a gente joga para todo lado, né? Qual é o teu problema? Ah, meu problema é isso, é não sei o quê, e pronto. Mas quando a gente admite o que está doendo, que estava doendo. Eu chorava a hora que eu ia tomar banho. Eu não queria que ninguém me visse chorar. Só o meu travesseiro sabe quanto eu chorei, quantas noites sem dormir. Eu não queria sair de casa. Medo das pessoas. Mas você com depressão, eu tinha medo de alguém falar isso para mim, você com depressão? Cadê o teu Deus? Então, para mim foi difícil admitir. E aí eu tive que sondar e começar a dar nome para as minhas dores. E aí é a importância, né, da gente falar. Qual que é a importância da gente falar sobre isso? Eu gosto de uma analogia de pensar nossa mente como se fosse uma panela de pressão. Tudo a gente vai colocando lá dentro, jogando lá dentro daquela panela de pressão, se não tiver um escape, uma hora vai explodir, né? E o nosso escape é a fala. Porque se a gente não falar, ficar guardando, ficar reprimindo, uma hora vai explodir em sintomas. Que sintomas? Pode ser numa depressão, num transtorno ansioso, em outro transtorno mental, pode ser até uma doença física, uma doença autoimune ou até um câncer. E é importante falar, colocar para fora, desabafar, seja numa psicoterapia ou com um amigo com quem você confia, ou com Deus. Porque antes de surgir o Freud, que falava sobre a cura através da fala, ou antes de surgir qualquer outra abordagem da psicologia para pesquisar e falar, estudar, pesquisar e falar isso, Deus já tinha falado isso antes e está aqui na Bíblia, que eu vou ler agora em Tiago 5,16, a primeira parte. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros
e façam oração uns pelos outros para que vocês sejam curados. Então, a importância do desabafo. Qual a última vez que você desabafou? DR, casais. Qual a última vez que você chegou para tua esposa e contou, ou para o teu namorado, para o teu melhor amigo, o que está doendo em você? Qual a última vez que você fez isso? Qual a última vez que você chorou? Homem não chora? Chora sim, tá? Homem tem que chorar. O choro faz parte de nós. Eu sei que de vez em quando a gente fica constrangido, né? Estava assistindo Em Busca da Felicidade com Will Smith e eu fiquei com vontade de chorar. Eu olhei para o lado e vi que estava assim. Ó. Eu não vou chorar, né? Ela não chorou, por que eu vou chorar? Mas a gente tem que parar com esse machismo idiota. Homem chora sim. Eu parei com isso, hoje eu choro. Choro até vendo desenho. Se me emociona, eu choro. Isso faz bem para mim. Eu estava assistindo um menino cantando esses dias e comecei a chorar. Porque todos os jurados, ele levantou a plateia assim e ninguém dava nada para ele. Daí eu falei, nossa, que legal. E eu chorei. Porque a gente cobra muito e a gente olha para as crianças e a gente aprende com as crianças. Quando está doendo, eles choram. As crianças choram porque está doendo. E eu e você temos que aprender isso com eles também. Se está doendo, chore. Se está te incomodando, fale. Porque a gente é uma panela de pressão. E a gente precisa desse escape. E é engraçado, né, que a gente cobra os nossos filhos. Quando eles estão emburradinhos lá, a gente, o que você tem? O que está acontecendo? O meu filho tem um gesto, ele faz assim para mim. Ó. Parece que ele está me repreendendo. Ele não quer papo. E eu fico preocupado, por que ele não quer conversar, né? E a gente fica insistindo. Até que eles falam o que está acontecendo. Você já aprendeu o que você tem que falar. Não precisa ninguém insistir para você. Fale. Não está bem? Fale. Tudo bem não está bem. Como a gente falou aqui, tudo bem você está triste um dia. A Bíblia fala que pode até durar uma noite, mas o Senhor tem a capacidade de te alegrar na manhã seguinte. Então a gente precisa começar a falar, e olha o que o salmista nos ensina. O 32:5. Então eu te confessei o meu pecado, e não escondi a minha maldade, e resolvi confessar tudo a ti, e tu me perdoaste todos os meus pecados. Ele fez o exercício que eu e você temos que fazer. Falar. Falar o que está nos incomodando. Aqui também, irmãos, a gente tem que falar os nossos pecados também. Tem gente que está sofrendo porque não confessou o pecado ainda a Deus. E aí a gente vai lá para a 1 de João, né? Não peque, mas se pecar, corra. Confesse a Deus. É tão legal, pastor, que é a Deus. A Bíblia não está pedindo para confessar para outro, está pedindo para você confessar para Deus. E Deus vai te perdoar. Olha só. Então, essa questão do falar das suas dores e falar do seu pecado é necessário, irmãos. A gente precisa colocar em prática esses ensinamentos aqui desse mês. Precisamos falar mais sobre isso e precisamos falar conosco e falar com Deus.
para que a gente seja curado. E a gente tem ainda uma questão que envolve a nossa fé. Qual que é a importância da fé no processo de cura? É importante falar isso, irmãos, que até certo tempo atrás a ciência ela andava bem separada da religião. Era uma coisa e era outra. Hoje em dia estão sendo, de algum tempo para cá, estão sendo desenvolvidas pesquisas com neuroimagem que fazem um mapeamento do cérebro de pessoas quando elas estão em estado de oração, em estado de contato, de busca com o divino. E esses estudos, essas pesquisas mostram que as áreas do cérebro ativada quando a gente está em oração, está buscando o divino, são as mesmas áreas que são ativadas quando a gente está sentindo a sensação de prazer, de bem-estar no corpo. Então a oração, a buscar a Deus, esse espaço de meditação nos traz essa sensação de aconchego até, como se Deus estivesse nos abraçando, nos pegando no colo. Então é bem comum hoje nos consultórios de médicos ou psicólogos, como uma ferramenta para o tratamento da depressão, é bem comum falar-se sobre cultivar a sua fé. Então, eu achei muito, quando eu fiquei sabendo disso, há uns anos atrás, fiquei muito feliz, porque eu pensei, olha, como Deus é sensacional. Ele faz as coisas e nos mostra, através da ciência, para a gente perceber isso, ficar sabendo disso, e para a gente se alegrar com isso. Então, quando você for orar, você vai estar cuidando da saúde espiritual e da saúde mental também. Vão ser liberados neurotransmissores naquele momento que dão sensação de prazer. O que é neurotransmissor? É um mensageiro, ele leva mensagens para o nosso corpo todo. Então, dopamina, serotonina são neurotransmissores que estão faltando na fisiologia do cérebro quando a gente está deprimido. Em estados de oração, essas áreas do cérebro são ativadas para liberar esses neurotransmissores. Massa, hein? Volta tudo para a oração. Deus é incrível, irmãos. Deus é demais. Deus nos trata dessa forma. E na minha negação, eu não queria tratamento, até que fui para o profissional. Na semana que eu fui, acertei quantos dias eu faria, aí veio a úlcera perfurada no duodeno. O corpo gritou. Para quem está em casa e já conhece meu testemunho, pode até adiantar aí, ou escute de novo. E aí, terminando, falei, agora não preciso mais de tratamento psicológico. E precisava. Daí voltei, olha a negação. Cheguei e não fui com a cara do psicólogo. Esse cara vai me ajudar como? E essa aqui, ó, se você não gostou, troca. Falei, dá para trocar, eu pensei que não sabia dessa. Troquei. O segundo psicólogo que eu fui, já gostei mais. Daí comecei meu tratamento, aquilo que eu falei, saí da negação, admiti que eu precisava de ajuda. E um dia, no último, aí Deus levantou pessoas aqui também, o Geve, a Aline, perceberam a situação e ficaram em oração por mim. Olha a importância da igreja, a importância de amigos. Deus levanta pessoas para te ajudar.
E a gente fala assim, né? E a gente encontra aqui uma família. E aí, no último banco lá, Ministério Chairo aqui na frente, invoca-me. Eu sou o Senhor que te cura. E eu sempre sentava onde o Léo estava sentado. E naquele dia eu sentei lá atrás. E naquele momento assim, e o Espírito Santo ministrou no meu coração, me deu uma paz. E na semana eu voltei ao psicólogo e ele me deu alta. Porque Deus me curou. E é muito bom ser curado, mas eu tive que passar pelo processo, irmãos. De buscar ajuda, o processo da fala, todo o processo que a gente conversou aqui. E aí você fica todo feliz, não vai acontecer de novo. Pois de novo aconteceu, irmãos. E como que a gente faz para prevenir a recaída? Ok, eu só vou falar um pouco antes sobre os pensamentos de morte e suicídio. Então, uma pessoa com depressão, ela tem pensamentos de morte e de suicídio, é ideação suicida que a gente fala. Ela tem, não é porque ela quer ter, ela tem. E esses pensamentos, uma depressão sem o devido tratamento, ela pode levar a uma desesperança muito grande. E essa desesperança pode levar a pessoa a tentar o suicídio ou até consumar o suicídio. E às vezes a gente julga, né? Mas por que fica pensando isso? Mas não é que ela queira, a pessoa, esses pensamentos vêm, ela não consegue evitá-los. Então, assim, depressão tem tratamento, em alguns casos tem cura, fala-se da cura hoje em dia, mas eu não gosto de falar essa palavra cura, porque a gente sabe que não são todas as pessoas que vão alcançar essa cura. Mas tem tratamento, tem alívio de sintoma, tem remissão de sintomas, que é ficar sem os sintomas por um tempo, depois pode ter a recaída, podem voltar os sintomas, como o Isaías está perguntando, podem. Então, o importante é que seja tratada a depressão, que não fique em casa, que a pessoa busque ajuda mesmo. E quanto a recaídas, acontecem, né? É como o ser humano não é matemática, né, irmãos? O ser humano é muito complexo. Então, tem pessoas que vão ter um episódio de depressão na vida, outras pessoas vão ter com recorrência vários episódios, mas tem tratamento, sim. E como seria então práticas para prevenir essas recaídas? Sim, a gente pode fazer coisas no sentido de tentar prevenir as recaídas, como adotar um estilo de vida mais saudável. A primeira coisa que fala-se hoje em dia para prevenir uma recaída é evitar excesso de trabalho. Sobrecarga de trabalho, se você tem muita coisa para fazer, trabalha muitas horas, é essencial diminuir, não se sobrecarregar de trabalho. A gente tem a casa, tem a família, tem o nosso trabalho, tem a igreja. Nós temos que conhecer os nossos limites e falar, opa, até aqui eu vou 8 horas por dia no meu local de trabalho, ok. 10 ou 12 não, para mim não dá, que eu vou ficar doente, vou adoecer. Então, esse é o principal, sobrecarga de trabalho. E até na igreja, às vezes tem gente que se sobrecarrega de trabalho na igreja também, é importante diminuir.
E as outras coisas que a gente já sabe, né? Uma alimentação mais saudável, exercício físico, dormir as horas necessárias que a gente precisa. Uma média para todo mundo é 8 horas, uma média de sono por noite, mas tem gente que fica bem com 7 horas, com 9, então se conhecer, né? Como que eu fico bem quando eu acordo e tenho um dia bom, proveitoso, eu dormi quantas horas? 8, 7, 9, e claro, coisas que a gente já sabe também, evitar vícios. Vícios hoje em dia não é só cigarro, álcool, drogas, evitar ficar muito tempo nas telinhas, em redes sociais, e também, se for necessário, né, buscar um psicólogo, fazer uma terapia, mesmo estando longe dos sintomas, continuar fazendo uma terapia ajuda a prevenir recaídas. E a prática da meditação. Legal. E aí, quando tive os sintomas de novo, conversei com a Vicky de novo, ela procura o psicólogo de novo, todo aquele processo de novo, daí você fica assim. E eu fui chamada para ministrar num retiro, eu não estava muito bem, mesmo assim, ministrando ali, e à noite chamaram nós para orar pelas pessoas. Eu falei, não, eu não vou orar, eu não estou bem, eu vou ficar aqui na minha. E fechei o olho, de repente encostaram em mim e apontaram lá para frente, uma pessoa me chamando, eu fui. Ela ajoelha, e eu ajoelhei. E ela orou por mim. Sem saber de nada da minha tristeza que eu estava passando. E aí aquilo... Eu fiquei assim meio angustiado com aquilo, não entendi o porquê. Na volta, assim, eu peguei carona para voltar para casa, que eu só fui no sábado, e passei mal no carro. Mal, muito mal. Eu falei assim, para o carro, estou passando mal. Saí do carro, eu vomitei muito. Não sei o porquê estava acontecendo aquilo. E daí voltei para o carro e comecei a falar, e já comecei a dar risada, e durante a semana eu já estava bem, cheguei em casa, eu estou bem, eu fui curado, recebi uma oração lá no retiro, fiquei mal, e depois daquele, eu não entendo, né, o porquê que aconteceu aquilo, de eu passar mal, parar o carro, e eu passar por aquilo e me sentir bem. E daí eu não precisei mais procurar ajuda psicológica. Graças a Deus. Deus trata a gente dessa forma, me tratou dessa forma. E eu não tenho vergonha de expor aqui a minha vida, porque eu estou em família. E se eu sentir qualquer sintomas novamente, eu vou correr para o profissional e vou correr para Deus. Porque olha aqui que lindo que o salmista fala para a gente. Por isso, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a Ti devem orar. Olha só, a angústia vem, ore. Nos momentos de angústia, todos que são fiéis a Ti devem orar. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Deus vai segurar as ondas para não chegar em nós, ondas de sofrimento, através da sua e da minha oração. E esse é muito gostoso o Salmo, é muito poético, né? E a gente se emociona quando lê poesia. E é muito bom, assim, a gente saber que a gente tem um Deus que continua curando. Continua vindo em favor da igreja. Antes da gente ir para a nossa oração, uma questão que a gente tem falado bastante na nossa casa é o local certo para você desabafar. Rede social não é o local certo para você desabafar. Não é o local para você ir lá e textão. Não, ali não é o local.
O local certo é alguém que Deus vai levantar para você desabafar. Porque é o teu coração. Você tem que escolher quem vai pisar no seu coração. Você tem que escolher quem que vai te ajudar nisso que você está passando. Então, a gente tem que saber o caminho certo para resolver as nossas questões, que parece simples, mas quem está passando sabe que não é simples. Sabe que é muito difícil. Vamos ficar em pé, o pastor vai...